Olá pessoal, e aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura e Humanidades. E hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho da literatura gótica em Arthur Conan Doyle. Eu recentemente acabei de ler esse livro aqui, Histórias de Horror, tá bom? É um livro bem curtinho, com alguns contos do Doyle, bastante interessantes, tá bom? Para quem quiser aí procurar na internet, para quem quiser ler. E qual é a diferença do gótico, qual é a diferença do terror dentro da literatura do Arthur Conan Doyle, esse grande escritor que, né, tem uma literatura muito forte na língua inglesa, na verdade é considerado um autor, um escritor de língua inglesa, apesar de ter nascido na Escócia, que é bastante conhecido pelos métodos do Sherlock Holmes, que é, né, o principal personagem criado por esse brilhante escritor Sir Arthur Conan Doyle, mas que, para minha surpresa, quando eu comecei a estudar mais literatura gótica, a me aprofundar mais nessa literatura tão maravilhosa, eu acabei percebendo que este escritor tem outras pegadas dentro do gótico, né, até mesmo dentro de Sherlock Holmes, dentro das várias obras em que o personagem principal é o Sherlock Holmes, a gente pode sim perceber algumas características e elementos góticos, como por exemplo o suspense. O suspense é um elemento gótico e sempre vai estar presente nas obras do Sherlock Holmes. Mas a grande diferença e a grande pegada é que em outros contos o Doyle também vai apresentar outros elementos góticos, outras manifestações do gótico que não aparecem dentro de Sherlock Holmes. Por quê? Porque Sherlock Holmes ele é altamente racional, altamente dedutivo, né, baseado na dedução, que no século XIX a ciência, toda a ciência era baseada neste método, uma ciência bastante cientificista, que estava procurando ainda suas bases para mostrar para o mundo, né, ali na luta também contra as religiões, o pensamento espiritual, religioso, principalmente contra o cristianismo. Então a ciência procurava mostrar a importância do materialismo, do cientificismo, né, das teorias concretas, para que as pessoas viessem a perceber aí a pegada profunda, a pegada mais compreensiva e profunda da razão científica. Só que a literatura gótica, diferente do que as pessoas, né, do que as teorias, na verdade, do que o didatismo dentro da escola traz, a literatura gótica ela não está só concentrada na segunda geração do romantismo ou no século XIX ou não está só focada em algumas características que os livros didáticos da escola lá do ensino médio vão nos dizer, né? Então a literatura gótica ela também não é sinônimo de literatura romântica, como muita gente acha, né? Então a literatura gótica ela nasce dentro de um seio, na verdade, que vai aí estar se posicionando entre o cientificismo, né, que é um postulado da própria ciência, principalmente das ciências consideradas mais exatas, como a física, a matemática, também a biologia muito forte, muito influente naquela época, e vai se posicionar também mediante um discurso religioso altamente preconceituoso do cristianismo, principalmente, e vai se posicionar também mediante uma literatura chamada de realista, né, ou realismo, que procurava procurava pegar alguns preceitos, algumas ideologias e filosofias, postulados bastante importantes da ciência e trazer isso para a literatura, sendo assim aquela literatura realmente mais realista do mundo concreto, do mundo palpável, do mundo científico. E a literatura gótica ela vai ter sim suas próprias características indo contra todas essas vertentes. Porque o próprio Arthur Conan Doyle ele era médico, né, formado em medicina, e por isso ele traz toda aquela questão, né, aquelas características bastante importantes da dedução e do poderoso raciocínio, da poderosa racionalidade do Sherlock Holmes,
mas que por meio da literatura gótica, que o Arthur também está inserido em outros contos, que é bastante importante por isso mesmo conhecer, a gente vai percebendo que existe uma crítica também ao cientificismo. Essa crítica está bem clara, bem presente aqui. Então, eu estou com um livro próximo aqui do Lovecraft, né, do H.P. Lovecraft, Histórias Favoritas. Também tem contos muito bons, contos que são muito aclamados pela crítica, tá, pessoal? O Chamado de Cthulhu, por exemplo, né, que é um dos grandes clássicos, um dos grandes contos clássicos. A Sombra de Smough, que é muito conhecido também e que vai dar aí bases para o Lovecraft desenvolver vários outros contos. E dentro desses contos, o Lovecraft faz uma crítica bastante pertinente ao cientificismo do século XIX. Porque Lovecraft já é um escritor do século XX e já se percebia ali que os postulados do cientificismo e do racionalismo não davam conta de compreender todas as questões do universo, toda a cosmologia, toda a vida cósmica e também as questões mais profundas do ser humano, como o inconsciente, como a psicologia do próprio ser humano, a subjetividade, a nossa construção de identidade, porque somos tão complexos como nós somos. Então, realmente, o Lovecraft faz essa crítica. Mas não é só uma crítica do Lovecraft, é uma crítica que também está presente lá em Edgar Allan Poe, que depois a gente vai fazer um vídeo sobre Edgar Allan Poe, algumas obras do Edgar Allan Poe, e está presente também no Arthur Conan Doyle, aqui nesse livro Histórias Favoritas, aliás, desculpem, Histórias de Terror. Procurem para quem quiser conhecer um pouco mais da pegada mais mística, da pegada mais misteriosa do Arthur Conan Doyle, e vocês procuram porque nesses contos também há uma crítica ao cientificismo. Tá bom? Então, o Arthur Conan Doyle, por mais que ele tenha refletido sobre a importância da dedução, sobre a importância dos paradigmas dos postulados científicos por meio do grande personagem Sherlock Holmes, mas ele vai mostrar em outros contos também que essa pegada, mesmo lá no século XIX, dentro do cientificismo, ele já vai mostrar que existem coisas, né, por meio dos mitos aqui, das lendas, dos contos e dos personagens e de características e de outros personagens fictícios que aparecem nesses contos, existem coisas que vão além daquilo que a ciência sempre explica. E isso não é uma crítica necessariamente à razão, ao conhecimento empírico, científico, testado. Não é uma crítica, mas é uma reflexão que o mundo, que o ser humano, que a subjetividade humana, ela vai além e que o universo, a gente está inserido dentro de algo que na verdade nós chamamos de universo, mas nós não conhecemos nada, absolutamente nada do que nos rodeia além do nosso planetinha. Então somos apenas poeira cósmica, como dizia o Lovecraft. É muito importante, essa reflexão também está presente aqui dentro do livro do Doyle, né, com esses outros personagens, com esses outros contos bastante interessantes e bastante misteriosos. Então, na verdade, nesse livro aqui, o Doyle ele vai trazer alguns contos em que o terror, o suspense e o gótico, eles são mostrados, são apresentados dentro do ser humano mesmo, dentro de características humanas, assim como em muitas personagens onde o Sherlock Holmes vai aparecer. A questão da psicopatia, a questão da maldade humana mesmo. E então, se a gente lê o caso de Lady Sannox, se a gente lê A Nova Catacumba, O Gato Brasileiro, nós vamos ver aqui simplesmente a maldade, o terror, o desejo de ganância, de destruição por meio do próprio ser humano mesmo. Se a gente começa a ler O Terror da Fenda de John Blow, se a gente ler O Horror das Alturas, a gente já vai perceber o gótico sendo construído por meio de personagens e elementos que realmente não estão aqui dentro do mundo material, mas que a gente também não pode descartar enquanto possibilidade ou enquanto características profundas presentes em nós mesmos e que nós desconhecemos. Para isso eu trago esse livro aqui, Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, que é A Clínica da Fantasia,
porque o professor, né, grande psicanalista e doutor em psicologia, Marco Antônio Coutinho Jorge, vai falar justamente da importância de sermos, de termos a necessidade da fantasia e nós próprios sermos, né, parte de uma fantasia, de nós próprios termos uma linguagem, nós seres humanos temos uma linguagem de fantasia. Por quê? Porque a fantasia explica muitas coisas, muitas questões que vem do nosso psiquismo, vem do nosso interior, vem de dentro de nós, lá do nosso inconsciente, e a gente só pode expressar isso por meio da construção da fábrica das nossas fantasias, mesmo sejam os neuróticos ou psicóticos. E lembrem-se que o próprio Freud já dizia que a maioria da civilização é neurótica, então não é necessariamente que a gente tenha uma patologia muito grave de doença, mas a maioria das pessoas são apegadas a determinadas neuroses pequenas que a gente observa no dia a dia, mas todo mundo tem suas neuroses. E a psicose são casos mais graves, né? Por exemplo, como a questão da esquizofrenia, que, né, são casos graves de psicose e que o psicótico ele não consegue mais realmente separar a realidade material, concreta e física daquilo que ele realmente imagina, daquilo que ele realmente fantasia, vindo aí a misturar a realidade mental com a realidade física. Mas entendam, a realidade mental também é realidade. E nós precisamos então dessa fantasia, desses símbolos internos, desses símbolos interiores que já estão presentes em nós, e nós precisamos exteriorizar isso por meio da literatura, principalmente por meio da palavra e da palavra escrita dentro da literatura, que é o que Arthur Conan Doyle vai fazer aqui, por exemplo, em muitos outros escritores, que a gente já falou e vai falar em vários outros vídeos. Então a gente encerra esse vídeo ficando aí essa reflexão, tá bom, pessoal? Que é muito importante ler literatura gótica, porque a gente vai entender as características da literatura gótica pelo próprio gótico e que a gente vai conseguir perceber que a literatura gótica não é uma literatura só romântica, não é uma literatura só de terror, mas que ela é uma literatura que reflete sobre várias coisas. Claro, a gente trouxe aqui uma reflexão sobre a ciência, a racionalidade, o cientificismo do século XIX, mas dá para ver também várias outras questões, como questões comportamentais, questões de gênero entre o masculino e o feminino, questões sociais, né, de classes sociais, de pobreza, de miséria, de ganância, de poder. A gente pode perceber tudo isso, e tudo isso a gente pode perceber aqui também nessa obra do Arthur Conan Doyle que eu trouxe hoje para vocês. Valeu, galera, obrigado aí pela atenção, obrigado por assistirem o vídeo. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de comentar, principalmente você que é amante da literatura, amante do gótico, do terror, do suspense, e ativa aí o sininho, compartilha para o resto da galera estar sendo alcançado por essas reflexões, né, por essas formas também da aula, porque eu sou professor. Muito obrigado pela atenção e até nossos próximos vídeos neste canal.